Muito bem, estamos aqui diretamente do YouTube. Queremos fazer uma transmissão e iniciar assim uma série de estudos sobre a Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2019 dos jovens. E o título desse trimestre é Rumo à Terra Prometida. E nós temos aqui a primeira lição, que é o livro de Números, Caminhando com Deus no Deserto. Meu nome é Júnior Farias e estaremos fazendo isso durante todo o trimestre. O livro de Números, Caminhando com Deus no Deserto. Diz assim os estudos: Deus sempre faz os seus filhos caminharem com ele no deserto. Antes de Jesus nascer, o Senhor levou José e Maria a fazer uma jornada até a terra natal de José, onde nasceu o Salvador. Após o nascimento da criança, quando era ainda um bebezinho, Deus encaminhou a bendita família para uma longa viagem, atravessando o deserto até o Egito. Nesse tempo, o precursor do Messias ainda crescia e se robustecia em espírito. Mas há um ponto interessante aqui. João Batista esteve no deserto até o dia em que havia se mostrado, ou melhor dizendo, que havia de mostrar-se a Israel. A necessidade da caminhada pelo deserto parece ser um requisito para conhecer melhor a Deus. Aos 30 anos, depois do batismo nas águas, o batismo em águas, o Espírito convidou Jesus a segui-lo para outra jornada. Seria 40 dias pelo deserto. Ali, ele foi provado e aprovado. No fim, os anjos o serviam. O Senhor Jesus desenvolveu seu ministério caminhando com seus discípulos, ora nos desertos, nas montanhas e em alto mar. O Espírito sempre fazia com que Jesus e seus discípulos se movimentassem frequentemente. Após ressuscitar, Jesus se encontra com Pedro às margens do mar de Tiberíades. E mais uma vez disse: segue-me. Isso está escrito lá em João, ou melhor dizendo, em João capítulo 21, 19. Pedro sai da beira do fogo e caminha com Jesus. Simplesmente caminha. Não há palavras. Caminhar, caminhar e caminhar. Nenhuma revelação ou milagre. O dia a dia não é tão cheio de emoções e milagres. O milagre está em não parar de caminhar, sempre em frente. Pedro, porém, perde a razão e questiona acerca de um boato sobre João, mas o terno Jesus simplesmente repete a orientação: segue-me tu. Portanto, mantenha o foco em mim, pois nessa caminhada você aprenderá muitas coisas. Você aprenderá coisas muito caras. A última caminhada com Jesus é marcada pelo silêncio. Há mais silêncio do que palavras. Jesus quer que você, Pedro, caminhe. Em breve, nós nos encontraremos outra vez além do mar. Findos os 40 dias depois da ressurreição, mas antes de subir ao céu, Jesus disse que os crentes receberiam o poder do Espírito Santo. E logo em seguida mencionou que o interesse dele era que os seus discípulos continuassem caminhando, saindo desde Jerusalém, indo até os confins da terra, porque esse era o desejo de Deus. Desde então, 20 séculos de cristianismo são passados e ao longo desses milênios, quando a igreja estava em comunhão com Deus, ela sempre se movimentou. Caminhou levando o evangelho a todo mundo e ao mesmo tempo em que se aprofundava no conhecimento do caráter de Deus. A história do povo de Deus no livro de Números, por exemplo, igualmente está sempre em movimento. O pano de fundo é uma promessa feita há séculos a um velho chamado Abraão, que é considerado o pai da fé. E confirmado os seus descendentes, Isaac e Jacó,
bem como a toda a sua linhagem. Chegando o tempo oportuno, Deus, por intermédio de Moisés, libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do mar, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Entretanto, primeiro era necessário passarem pelo pelo Sinai, para que recebesse a lei, pois precisavam de parâmetros civis, morais e espirituais para se estabelecerem como nação. As pessoas que se aventurariam com o Altíssimo nessa longa estrada deveriam manter um alto padrão de santidade, conforme anunciado no Sinai, e explicando diversas vezes ao longo do trajeto. Infelizmente, eles viram os feitos do Senhor, mas não quiseram conhecer os seus caminhos. É por isso, após quase 40 anos de caminhada pelo deserto, toda aquela geração adulta de ex-escravos hebreus morreu e não alcançou a promessa. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram. Deus deveria preservá-los para si, pois havia prometido que eles descenderia o Salvador do mundo. O livro de Números narrará a caminhada das duas gerações de hebreus pós-escravidão egípcia, uma que morreu no deserto e a outra que seguiu com Deus o plano até chegar à fronteira da terra prometida. Então nós estamos nesse momento iniciando então esse estudo que fala sobre a terra prometida ou rumo à terra prometida. E nós acabamos de estudar um pouco, falarmos um pouco sobre o início dessa trajetória, desse trimestre tão abençoado que nós vamos ter, que é o primeiro trimestre de 2019 da revista de jovens, rumo à terra prometida. E esse pedaço de estudo que nós estamos lendo aqui fala praticamente um resumo geral do que vai acontecer no decorrer desse tempo da terra prometida, ou seja, da revista do trimestre. Fique conosco, você que está acabando de ouvir esse estudo, pequeno estudo de introdução, você pode aí se inscrever para que você possa também estar recebendo os próximos vídeos.